Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde a Zilma. Gostaria de parabenizar o Telesaúde por essa excelente iniciativa. Eu acho que é muito importante para a gente essa aproximação, né? E a nossa intenção aqui hoje é falar um pouco sobre essa doença que a gente sabe que muitas pessoas, inclusive da área de saúde, desconhecem, né, sua existência. E aí a nossa intenção realmente é alertar todos os profissionais de saúde da existência dessa doença, da importância do diagnóstico dessa doença, a fim de que possamos tratar esse paciente o mais rápido da melhor forma possível, né? Podemos começar, Zilma? Então, a fibrose cística, gente, ela é uma doença hereditária, né, que passa dos pais para os filhos, autossômica recessiva e que não tem cura. O que significa dizer autossômica recessiva? Significa que para uma pessoa ter fibrose cística, a gente precisa que o pai e a mãe desse paciente, dessa pessoa, sejam portadoras do gene capaz de provocar a doença, né? E aí, em toda gestão, esse pai e essa mãe pode ter uma criança, 25% de chance de ter uma criança com fibrose cística, 50% de chance de ter de ter uma criança que vai ser portadora do gene como eles, né? E 25% de chance de ter uma criança sem fibrose cística ou sem ser portador desse gene, né? Epidemiologicamente, nós sabemos que a fibrose cística ela é predominante na raça branca, né? Por isso uma incidência lá na Europa, onde a maioria são brancos, né, de 1 para cada 2.000 nascidos vivos. Sabe que a incidência no Brasil, apesar de variar um pouco por causa da grande extensão territorial e da nossa miscigenação, é em torno de 1 para 7.576 nascidos vivos, né? Em relação à expectativa de vida, já que é uma doença que ainda não tem cura, nos países desenvolvidos, essa expectativa de vida está ultrapassando os 40 anos. Aqui em nosso país ainda a gente não consegue ter uma previsão exata dessa expectativa de vida, porque faltam dados para isso, tá? E por que ela é tão pouco conhecida? Porque até 100 anos a fibrose cística era apenas referida pela população como uma lenda, né? E o povo costumava dizer assim: amaldiçoada criança que quando beijada na testa tivesse gosto de sal, pois estaria enfeitiçada e morreria cedo. Então, já naquela época, o folclore já identificava que crianças com suor salgado estariam gravemente doentes e morreriam cedo, né? Até que em 1938 a doutora Dorothy Anderson conseguiu isolar e colocar a fibrose cística como uma doença propriamente dita, diferenciando das outras doenças que causam desabsorção intestinal, como, por exemplo, a doença celíaca. E esse foi o pontapé que iniciou vários estudos que foi aprofundando no conhecimento da doença, né? E em 1953, esse autor de St. Agnes mostrou que realmente essas crianças tinham excesso de cloro no suor. Isso deu embasamento para Gibson e Cook, em 1959, desenvolver o teste de diagnóstico da fibrose cística e que até hoje é o padrão ouro para o diagnóstico, que é o nosso teste do suor, que vai identificar o excesso de cloro no suor desses pacientes. Quinton, então, depois disso, conseguiu identificar que havia um canal no epitélio das glândulas que não estava funcionando e desenvolvia os sinais e sintomas da doença. E isso proporcionou a identificação do gene e da proteína CFTR, que é a causadora de todos os sinais e sintomas da fibrose cística, né? E também, a partir daí, foi possível os estudos genéticos que hoje estão aí
intensamente estimulados, né, para a gente ver se consegue a cura da doença. E é exatamente lá no DNA das células das glândulas mucosas é que a gente vai ter um problema na tradução e na transcrição dessa proteína CFTR, que é uma proteína que tem que estar localizada na membrana apical dessas células, né, mucosas, e ela age como um canal de condutância do cloro. Ela é principalmente um condutor do cloro, mas ela também interfere na absorção e na troca iônica de outros íons, como sódio, potássio, tá? Mas para vocês entenderem, ela é principalmente um canal de cloro. Essa proteína, ela pode estar alterada tanto na sua formação, quanto no seu funcionamento. E essas alterações são provocadas por mais de 2.000 mutações catalogadas até o momento. Como são muitas mutações e muitas delas agem da mesma forma, né, provocando ou a não formação de proteína CFTR, ou a não função, por uma questão didática, foi-se proposta a divisão dessas mutações em classes. E a gente tem de classe 1 até classe 7 de mutações. E elas são agrupadas de acordo com o defeito que elas provocam, né? Os defeitos, as mutações de classe 1, 2, 3 e 7 provocam a não formação de proteína CFTR. Ou seja, não há função de proteína no organismo e, consequentemente, você vai ter, geralmente, sinais e sintomas mais graves da doença, né? As classes 3, 4, 5 e 6 já podem se comportar como uma doença mais leve, já que deixa alguma função residual. Desculpa, classe 3 não, classe 4, 5 e 6. Elas conseguem atribuir alguma função à CFTR e isso gera um sintoma mais ameno nesses pacientes, né? E aí, então, essa mutação no gene vai provocar um defeito na proteína, ou na sua formação ou na sua função. Isso leva a uma falha no transporte dos íons, e essa falha vai diminuir vai diminuir a concentração de água nesses fluidos, tá? Tanto da secreção pulmonar, como da secreção pancreática, como da secreção intestinal, ou seja, onde existe glândula mucosa com secreção, que são responsáveis por secreções exócrinas no organismo, vai haver esse problema do aumento da viscosidade dessas secreções por conta de falta de água, né? E aí essa viscosidade vai levar a uma obstrução do túbulo desses órgãos, tanto em pulmões e pâncreas, intestino, fígado, testículos, o que vai levar às complicações da doença. Aqui é só para vocês entenderem que na glândula do suor acontece o contrário, tá? Você tem, geralmente, uma reabsorção de sódio para dentro das células e na fibrose cística isso não vai acontecer. O sódio que está lá, o cloreto de sódio que está lá no duto da glândula do suor, ele não vai acontecer a reabsorção durante a passagem do suor pelo canal do ducto. E esse suor vai sair na pele com altas concentrações de cloreto de sódio, né? E é dessa forma que a gente geralmente consegue dar o diagnóstico de fibrose cística. Nos pulmões, você vai ter, por exemplo, né, exemplificando o pulmão, quando não tem a CFTR funcionante, você vai ter excesso de absorção de sódio, e isso vai carrear a água junto. E é por isso que ocorre um aumento da viscosidade aqui do muco pulmonar, né? E esse aumento de viscosidade vai gerar grande processo inflamatório,
vai ser meio de cultura para bactérias, então tem bactérias que tipicamente vão infectar o pulmão do paciente, porque tem ali um meio propício para isso, que é um muco pulmonar, né? E essa inflamação e essa infecção bacteriana de repetição vão levar à destruição do pulmão, provocando as bronquiectasias, né? Que são as lesões mais graves e de maior comprometimento funcional do pulmão. Então, como eu disse a vocês, os sinais e sintomas da doença vão depender do quanto é funcionante ou não a CFTR, a proteína lá da membrana. Quanto menos função residual, mais sintomas e mais complicações da doença a gente vai ver, né? Então, por exemplo, o paciente que não tem nenhuma função residual, que é portador daquelas mutações em que você não tem produção de proteína, ele realmente vai evoluir precocemente com bronquiectasias, com colonização por Pseudomonas aeruginosa, que é uma das principais bactérias que acomete o pulmão desses pacientes, né? O paciente vai ser infértil, vai ter comprometimento da função pancreática, né? E à medida que você vai tendo uma função de CFTR residual, você vai tendo sintomas mais amenos, né? Assim como níveis de cloro no suor também vão ficando mais próximos ao normal. Por exemplo, o paciente que tem lá entre 10% de proteína funcionante, ele consegue, né, ter função pancreática preservada 50% das vezes. Ele consegue, muitas vezes, ser fértil, né? E ele geralmente não é colonizado por pseudomonas, ou essa colonização vai acontecer mais tardiamente. Além disso, a sintomatologia e as complicações da doença, elas vão piorando com a idade, né? O bebê, quando ele não nasce grave, que é quando a gente observa o comprometimento dele pelo íleo meconial, então, íleo meconial tem que chamar a atenção da gente para o diagnóstico de fibrose cística, né? O íleo meconial é a obstrução do intestino por mecônio. Geralmente o neonato tem que passar por cirurgia para resolver isso. E é muito comum de estar relacionado à fibrose cística, né? Além disso, esse paciente pode ter já insuficiência pancreática ao nascimento, vai ter infecções de repetição, vai sofrer processo de desidratação por perda do sal, né? E à medida que você vai vendo o indivíduo crescer, essas complicações vão se adicionando a outras, né? Como a síndrome da obstrução intestinal discal, que é provocada por desidratação do muco intestinal, né? Aspergilose broncopulmonar alérgica, que é uma complicação muito comum nos pacientes, que você tem aí sintomas pulmonares que inclusive podem levar a bronquiectasias também, a perda de função do pulmão, sinusite, pólipo nasal. Queria chamar a atenção de pólipo nasal. Pólipo nasal é muito frequente no paciente de fibrose cística e pode inclusive ser o sintoma que vai alertar para a doença. Então, assim, tem muito otorrino que tira pólipo nasal e não investiga fibrose cística. Então, toda vez que você tem um paciente com pólipo nasal, você tem que investigar a fibrose cística, tá? E na fase de adolescência e vida adulta, você já tem aquele comprometimento maior do paciente, geralmente, né? Quando o quadro é clássico, quando são mutações de doença mais grave, de evolução mais rápida, você tem, além de tudo isso que a gente comentou, um paciente com tendências a ter hemoptise, pneumotórax, sinusite crônica, insuficiência respiratória por conta da degradação do pulmão, da perda de função desse pulmão, né? Começam a aparecer os adenocarcinomas e problemas hepáticos mais graves, problemas de desabsorção mais grave, levando a osteopenia precoce ou osteoporose mesmo no paciente jovem, adulto jovem, etc., né? Aqui é para exemplificar para vocês, não esqueçam, pessoal, íleo meconial, né, que é a obstrução
do neonato por mecônio, por rolha de mecônio, tem que ser descartado fibrose cística, é mandatório. Pólipo nasal é a terceira causa relacionada a pólipo nasal, é fibrose cística. Não vamos deixar de pesquisar, né? São coisas comuns do nosso dia a dia que às vezes passa. Aqui é só para mostrar que geralmente o paciente vai evoluir com desnutrição, porque eles requerem uma taxa metabólica muito, eles têm um consumo, né, de energia muito grande por causa da inflamação crônica que eles têm no pulmão. E para você conseguir manter esse paciente eutrófico é complicado, é difícil. Eles requerem mais de 50% até 150% a mais da sua taxa metabólica basal para tentar um ganho de peso, né? E eles evoluem, né, precocemente para má oxigenação desse organismo, e é muito frequente você ver esse paciente com baqueamento digital e alteração aí do ângulo do leito unguial, que indica a falta de oxigenação na parte mais periférica do organismo. Atentar para esses sinais, né? Então, como você dá o diagnóstico de fibrose cística? O diagnóstico de fibrose cística se dá através de clínica sugestiva associada à confirmação por um exame laboratorial. Essa clínica ou vai ser um fenótipo sugestivo da doença, né, que é tudo aquilo que a gente comentou, insuficiência do pâncreas, infecção de repetição, colonização pela pseudomonas, aeruginosa, nas secreções de vias aéreas, né, ou história familiar. Então, todo paciente irmão de paciente fibrocístico deve ter o seu teste do suor solicitado para descartar a doença, mesmo que não tenha sintomas, e a triagem neonatal positiva, né? E isso associado à confirmação laboratorial de 2 testes do suor positivo, ou 2 mutações no gene, lá CFTR, ou ausência de atividade do canal de cloro, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Mas muitas vezes isso não é possível, pessoal, e a gente apela pela clínica, né? A gente tem que tratar o que a gente está vendo, a clínica deve ser soberana. Então, a triagem neonatal é o primeiro passo. Depois da triagem neonatal, que começou aqui em 2009, nós já conseguimos ter o diagnóstico precoce de muitas crianças, né? E ela é muito importante porque você começa a tratar o paciente antes que as complicações apareçam, né? Então, você acaba dando melhor qualidade de vida e um prognóstico melhor, né? Com uma melhora na expectativa de vida dessas crianças, né? E aí, ela é feita através da dosagem do tripsinogênio. Deve ser por volta do 3º ou 5º dia, a primeira dosagem. E aí, se ela é maior que 70, aqui na PAI de Vitória, o protocolo é repetir essa triagem do tripsinogênio, que se continuar aumentado, você encaminha esse paciente para o teste do suor. Porque a triagem é apenas nos dá uma pista de que esse paciente pode ter fibrose cística, mas ela não dá o diagnóstico. Inclusive, a maioria dos pacientes que tem o teste do pezinho alterado para fibrose cística não tem fibrose cística, né? Ele é um teste muito sensível, pouco específico. Por isso que a gente precisa do teste do suor, para realmente fechar esse diagnóstico, né? Atentar que pacientes que estão com mais de 45 dias de vida, não adianta fazer teste do pezinho. Às vezes a gente recebe um paciente lá, já com 2 meses que mandaram fazer um teste do pezinho. Não nos adianta, a gente perdeu a fase aí que poderia confiar na alteração desse tripsinogênio. A gente encaminha esse paciente direto para o teste do suor. Então, o teste do suor também é realizado aqui no nosso estado, com segurança, com confiança na PAI de Vitória, né? Ele pode ser feito todo de forma automatizada, né? Como ocorre em alguns locais aqui do nosso país e no exterior, ou através da dosagem manual, né? Que é o que a PAI faz aqui. O inconveniente da titulação manual desse exame é que ela é examinador dependente. Então,
tem que estar sempre tendo treinamento desses profissionais, tem que ser profissionais que têm prática de realizar essa titulação, para que a gente consiga ter um teste do suor de qualidade. Então, não adianta pedir para o seu paciente fazer teste do suor aqui no estado sem ser na APAE, porque não tem fiscalização do Ministério da Saúde, os outros locais, não são confiáveis os testes que são feitos em outros locais, sem ser na APAE de Vitória, aqui no nosso estado, tá? E aí, se você tiver um resultado nesse teste do suor maior que 60, você já tem o diagnóstico de fibrose cística. E você deve repetir esse teste com um intervalo de no mínimo 3 dias para você confirmar realmente essa alteração desse cloreto. Tá? Confirmando essa alteração, você consegue dar o diagnóstico. A maioria dos casos a gente consegue dar o diagnóstico através do teste do suor. Existem algumas exceções, né? Ou por conta aí de alguma particularidade desse paciente, ou por conta da mutação mesmo que ele possa ter, né? E aí a gente pode lançar mão de testes adicionais. Aqui no estado, a gente começa com um DNA das mutações mais frequentes. E aí, se a gente encontra nesse DNA 2 mutações, a gente consegue realmente fechar o diagnóstico de fibrose cística, quando o teste do suor não nos deu não bateu o martelo, né? E se você só identificar uma mutação, você deve ou ampliar a sua investigação genética, né, pedindo aí as 1.500 mutações que hoje a gente consegue realizar, se chama sequenciamento genético, mas é um exame caro, né? Então, às vezes, você também pode cercar de exames como a dosagem de elastase fecal, um raio-x de tórax, o exame de escarro desse paciente. Porque se você tem um paciente com um teste do suor que não fechou o diagnóstico, está duvidoso, por exemplo, né, que é aquele paciente que tem o suor de 30 a 60, menos que 60, de 30 a 59. E você tem lá uma mutação identificada no seu DNA. Se esse paciente tem insuficiência pancreática, com dosagem de elastase fecal baixa, que é o exame que nos confirma a insuficiência do pâncreas, mais um raio-x ou um tomo com bronquiectasias, mais um escarro para pseudomonas positivo, você vai tratar esse paciente como fibrose cística, né? E você ainda pode lançar a mão, nesses casos aqui, de você ter encontrado uma mutação ou nenhuma mutação no exame genético, da medida de diferença de potencial nasal ou uma biópsia de mucosa retal, né? Que é você estudar a função do canal CFTR, né? Esse estudo é um estudo muito difícil de ser realizado. Aqui no nosso país ele é realizado apenas na Unicamp de Campinas, né? Então a gente não tem tanta facilidade de acesso a esse exame. Por isso que muitas vezes a gente acaba tratando o paciente pela clínica, né? Mas é um exame que é possível de ser realizado aqui no país, lá na Unicamp, e a gente conseguiu já mandar 3 pacientes, né, para o centro de referência de lá nos ajudar nesse diagnóstico. E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu queria dizer que o centro de referência em fibrose cística funciona para crianças no Hospital Infantil de Vitória, para adultos no Hospital Dório Silva, né? Ele é um centro que está capacitado com uma equipe multidisciplinar para atender realmente todas as necessidades do paciente fibrose cística. E também a gente tem a disponibilidade de investigar um paciente que vocês aí veem necessidade de encaminhar para o centro de referência, tá? Se for um paciente que vocês estão com dificuldade de acesso ao teste do suor, ou realmente fechar esse diagnóstico, vocês podem encaminhar esse paciente com um encaminhamento de vocês mesmos, de por que vocês estão achando que esse paciente possa ter fibrose cística, e solicitando a investigação, e aí a gente consegue fazer esse agendamento no hospital, no ambulatório de investigação. Muito obrigada e eu estou à disposição.